O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 7. O processo de acumulação capitalista. Capítulo 25. A teoria moderna da colonização. Páginas 835 a 844. A teoria moderna da colonização. Nota 253. Trata-se aqui de verdadeiras colônias, de terras virgens colonizadas por imigrantes livres. Os Estados Unidos constituem, ou continuam a ser, do ponto de vista econômico, uma colônia da Europa. De resto, também entram nessa categoria aquelas antigas plantações cuja situação foi completamente alterada pela abolição da escravatura. A economia política tem como princípio a confusão entre dois tipos muito diferentes de propriedade privada, das quais uma se baseia no próprio trabalho do produtor e outra na exploração do trabalho alheio. Ela esquece que a última não só constitui antítese direta da primeira, como cresce unicamente sobre seu túmulo. Na Europa ocidental, a pátria da economia política, o processo de acumulação primitiva, está consumado em maior ou menor medida. Aqui, ou o regime capitalista submeteu diretamente toda a produção nacional, ou, onde as condições ainda não estão desenvolvidas, controla ao menos indiretamente as camadas sociais que, decadentes, pertencentes ao modo de produção antiquado, continuam a existir ao seu lado. O economista político aplica a esse mundo já pronto do capital as concepções de direito e propriedade vigentes no mundo pré-capitalista, e o faz com um zelo tanto mais ansioso e com uma unção tanto maior quanto mais fatos desmascaram suas ideologias. O mesmo não ocorre nas colônias. Nelas, o regime capitalista choca-se por toda parte contra o obstáculo do produtor, que, como possuidor de suas próprias condições de trabalho, enriquece a si mesmo por seu trabalho e não ao capitalista. A contradição desses dois sistemas econômicos diametralmente opostos se efetiva aqui, de maneira prática, na luta entre eles, onde o capitalista é respaldado pelo poder da metrópole, ele procura eliminar a força do modo de produção e apropriação fundado no trabalho próprio. O mesmo interesse que, na metrópole, leva o psicofanta do capital, o economista político, a tratar teoricamente um modo de produção capitalista com base em seu oposto, leva-o aqui a falar sinceramente e a proclamar em alto e bom som a antítese entre os dois modos de produção. Para tanto, ele demonstra como o desenvolvimento da força produtiva social do trabalho, a cooperação, a divisão do trabalho e a ampliação da maquinaria em larga escala, etc., são impossíveis sem a expropriação dos trabalhadores e a correspondente metamorfose de seus meios de produção em capital. No interesse da assim chamada riqueza nacional, eles saem em busca dos meios artificiais que engendram a pobreza do povo e assim sua armadura apologética se dilacera, pedaço por pedaço, como lenha podre. O grande mérito de Wakefield não é o de ter descoberto algo novo sobre as colônias, mas o de ter descoberto nas colônias a verdade sobre as relações capitalistas da metrópole. Nota 254. As poucas ideias lúcidas de Wakefield sobre a essência das colônias foram antecipadas plenamente por Mirabeau, pai, o fisiocrata, e muito antes disso por economistas ingleses. Assim como o sistema protecionista em seus primórdios visava a fabricação do capitalista na metrópole, a teoria da colonização de Wakefield, que a Inglaterra procurou durante certo tempo aplicar legalmente, visa a fabricação de trabalhadores assalariados nas colônias. Nota 255. Mais tarde, esse sistema se torna uma necessidade temporária na luta da concorrência internacional, porém, qualquer que seja seu motivo, as consequências seguem as mesmas. A isso Wakefield denomina colonização sistemática. Inicialmente, Wakefield descobriu nas colônias que a propriedade de dinheiro, meios de subsistência, máquinas e outros meios de produção não confere a ninguém a condição de capitalista, se lhe falta o complemento, o trabalhador assalariado, o outro homem forçado a vender a si mesmo voluntariamente. Ele descobriu que o capital não é uma coisa, uma relação social entre pessoas intermediadas por coisas, mas uma relação social entre pessoas intermediada por coisas. Nota 256. Um negro é um negro.
Somente sob determinada condição ele se torna escravo. Uma máquina de fiar algodão é uma máquina de fiar algodão. Apenas sob determinadas condições ela se torna capital. Arrancada dessas condições, ela é tão pouco capital quanto o ouro é em si mesmo dinheiro, ou o açúcar é o preço do açúcar. O capital é uma relação social de produção, é uma relação histórica de produção. Karl Marx, Long Herbert and Capital, Trabalhador Assalariado e Capital, em Nova Gazeta Renana, número 266, 7 de abril de 1849. O Sr. Peel lastima. Ele levou consigo da Inglaterra para o rio Swan, na Nova Holanda, meios de subsistência de produção no total de 50.000 libras. Nota do tradutor. Isto é, a Austrália. Ele foi tão cauteloso que também levou consigo 3.000 pessoas da classe trabalhadora, homens, mulheres e crianças. Quando chegaram ao lugar de destino, o Sr. Peel ficou sem nenhum criado para fazer sua cama ou buscar-lhe água do rio. Nota 257. Wakefield, England and America, volume 2, página 33. Desditoso Sr. Peel, que previu tudo, menos a exportação das relações inglesas de produção para o rio Swan. Nota do tradutor. Rio que corta a oeste da Austrália e desemboca no Oceano Índico. Para a compreensão dos descobrimentos seguintes de Wakefield, fazem-se necessárias 2 observações prévias. Sabemos que os meios de produção de subsistência, como propriedades do produtor direto, não são capital. Eles só se tornam capital em condições sob as quais servem simultaneamente como meios de exploração e de dominação do trabalhador. Na cabeça do economista político, porém, essa alma capitalista dos meios de produção e subsistência está tão intimamente unida à sua substância material que ele os batiza em todas as circunstâncias como capital, mesmo quando eles são exatamente o contrário. Assim ocorre com Wakefield. Além disso, a fragmentação dos meios de produção como propriedade individual de muitos trabalhadores independentes uns dos outros e que trabalham por própria conta é por ele denominada de participação igual do capital. Com o economista político se passa o mesmo que com o jurista feudal. Também este último colava seus rótulos jurídicos feudais nas relações puramente monetárias. Cita: se o capital, diz Wakefield, estivesse partido em porções iguais entre todos os membros da sociedade, ninguém se interessaria em acumular uma quantidade maior de capital do que aquela que pudesse empregar com suas próprias mãos. Esse é o caso, até certo ponto, nas novas colônias americanas, onde a paixão pela propriedade fundiária impede a existência de uma classe de trabalhadores assalariados. Nota do tradutor. Nota 258. Wakefield, England and America, citação volume 1, página 17. Portanto, enquanto o trabalhador pode acumular para si mesmo o que ele pode fazer na medida em que permanece como proprietário de seus meios de produção, a acumulação capitalista e o modo capitalista de produção são impossíveis. Falta a classe dos trabalhadores assalariados imprescindíveis para esse fim. Como, então, produziu-se na velha Europa a expropriação do trabalhador, a subtração de suas condições de trabalho e, por conseguinte, o capital e o trabalho assalariado? Resposta: por meio de um contrato social, de tipo totalmente original. Cita: a humanidade adotou um método simples para promover a acumulação do capital que naturalmente lhe parecia, desde os tempos de Adão, o fim último e único de sua existência. Ela se dividiu em proprietários de capital e proprietários de trabalho. Essa divisão foi resultado de consentimentos e combinações voluntárias. Nota 259, Ibidem, citação, página 18. Numa palavra, a massa da humanidade expropriou a si mesma para a glória e a acumulação do capital. Ora, deve-se aí acreditar que o instinto desse fanatismo auto-abstinente teria de se manifestar livremente, sobretudo nas colônias, pois apenas nelas existem homens e circunstâncias capazes de trasladar um contrato social do reino dos sonhos para o mundo da realidade. Mas para que, então, a colonização sistemática, em oposição à colonização natural e espontânea?
Porém, nos estados setentrionais da União Norte-Americana, é duvidoso que 1/10 da população pertença à categoria dos trabalhadores assalariados. Na Inglaterra, a grande massa do povo é composta de trabalhadores assalariados. Nota 260. Ibidem, página 42 e 44. Sim, o impulso de autoexpropriação da humanidade trabalhadora para a glória do capital existe tão pouco que a escravidão, mesmo segundo Wakefield, é o único fundamento natural e espontâneo da riqueza colonial. Sua colonização sistemática é um mero paliativo, já que ele tem de se haver com os homens livres, não com os escravos. Cita: os primeiros colonos espanhóis em São Domingo não obtiveram trabalhadores da Espanha, mas sem trabalhadores, isto é, sem escravidão, o capital teria sucumbido, ou pelo menos ter-se-ia contraído, reduzindo-se às pequenas quantidades que qualquer indivíduo pode empregar com suas próprias mãos. Isso ocorreu efetivamente na última colônia fundada pelos ingleses, onde um grande capital em sementes, gado e instrumentos pereceu por falta de trabalhadores assalariados e onde nenhum colono possui capital numa quantidade maior do que aquela que ele pode empregar com suas próprias mãos. Nota 261. Ibidem, volume 2, página 5. Vimos que a expropriação da massa do povo, que é despojada de sua terra, constitui a base do modo de produção capitalista. A essência de uma colônia livre consiste, por outro lado, em que a maior parte do solo continua a ser propriedade do povo e que cada povoador pode transformar uma parte desse solo em sua propriedade privada e em meios individuais de produção, sem impedir com isso que os colonos posteriores realizem essa mesma operação. Nota 262. A terra, para se tornar um elemento da colonização, não tem apenas de ser inculta, mas propriedade pública que pode ser transformada em propriedade privada. Ibidem, volume 2, página 125. Esse é o segredo tanto do florescimento das colônias quanto do câncer que as arruína, sua resistência à radicação do capital. Cita: onde a terra é muito barata e todos os homens são livres, onde qualquer um pode à vontade obter para si mesmo um pedaço de terra, não só o trabalho é muito caro no que concerne a participação do trabalhador em seu próprio produto, mas é difícil conseguir trabalho combinado, seja pelo preço que for. Nota 263, Ibidem, volume 1, página 247. Como nas colônias ainda não existe a separação entre o trabalhador e suas condições de trabalho, entre ele e sua raiz, a terra, ou existe apenas esporadicamente ou dotada de um campo de ação muito restrito, e como também não existe a cisão entre a agricultura e a indústria, nem a destruição da indústria doméstica rural, pergunta-se de onde então haveria de surgir o mercado interno para o capital? Cita: nenhuma parte da população da América é exclusivamente agrícola, com exceção dos escravos e seus donos, que combinam o capital e o trabalho para realizar grandes obras. Os americanos livres que cultivam o solo por si mesmos exercem ao mesmo tempo muitas outras ocupações. É comum que eles mesmos fabriquem os móveis e as ferramentas que utilizam. Eles constroem com frequência suas próprias casas e levam o produto de sua própria indústria ao mercado, por mais distante que seja. São fiandeiros e tecelões. Fabricam sabão e velas, sapatos e roupas para seu próprio uso. Na América, a agricultura constitui muitas vezes a atividade subsidiária de um ferreiro, um moleiro e um merceeiro. Nota 264. Ibidem, página 21 a 22. Entre essa gente tão estranha, onde sobra espaço para o campo da abstinência do capitalismo, entre essa gente tão estranha, onde sobra espaço para o campo da abstinência do capitalista? A grande beleza da produção capitalista consiste em que ela não só reproduz constantemente o assalariado como o assalariado, mas em relação à acumulação do capital produz sempre uma superpopulação relativa de assalariados. Desse modo, a lei da oferta e da demanda de trabalho é mantida em seus devidos trilhos e a oscilação dos salários é confinada em limites adequados à exploração capitalista e, por fim, é assegurada a dependência social tão indispensável do trabalhador em relação ao capitalista, numa relação de dependência absoluta que o economista político em sua casa, na metrópole, pode disfarçar com um mentiroso tartamudeio numa relação contratual livre entre comprador e vendedor, entre dois possuidores de mercadorias igualmente independentes, o possuidor da mercadoria capital e o da mercadoria trabalho. Mas nas colônias, essa bela fantasia se faz em pedaços.
A população absoluta cresce aqui muito mais rapidamente que na metrópole, pois muitos trabalhadores chegam ao mundo já maduros e ainda assim o mercado de trabalho está sempre subabastecido. A lei da oferta e da demanda de trabalho desmorona. Por um lado, o velho mundo introduz constantemente capital ávido por exploração, necessitado de abstinência. Por outro, a produção regular dos assalariados como assalariados se choca com obstáculos mais rudes e em parte insuperáveis. E isso sem falar da produção de assalariados supranumerários em relação à acumulação do capital. O assalariado de hoje se torna amanhã um camponês ou artesão independente que trabalha por conta própria. Ele desaparece no mercado de trabalho, mas não retorna ao workhouse. Essa constante transformação dos assalariados em produtores independentes que trabalham para si mesmos em vez de trabalhar para o capital e enriquecem a si mesmos em vez de enriquecer o senhor capitalista, repercute, por sua vez, em uma forma completamente prejudicial sobre as condições de mercado de trabalho. Não só o grau de exploração dos assalariados permanece indecorosamente baixo, esse último ainda perde junto com a relação de dependência o sentimento de dependência em relação ao capitalismo capitalista abstinente. Daí surgem todos os males que nosso Wakefield descreve de modo tão corajoso, eloquente e pungente. A oferta de trabalho assalariado, reclama Wakefield, não é nem constante, nem regular, nem suficiente. Ela é sempre não só pequena demais, mas incerta. Nota 265, Ibidem, volume 2, página 116. Cita: embora o produto a ser dividido entre o trabalhador e o capitalista seja grande, o trabalhador se apropria de uma parte tão grande que ele logo se converte em capitalista. Em contrapartida, são poucos os que, mesmo chegando a uma idade excepcionalmente avançada, podem acumular grandes riquezas. Nota 266, volume 1, 131, Ibidem. Fim da citação. Os trabalhadores simplesmente não permitem que o capitalista se abstenha de pagar-lhes a maior parte do seu trabalho. De nada serve ao capitalista ser muito astuto em importar com seu próprio capital seus próprios assalariados da Europa. Estes logo deixam de ser assalariados e se transformam em camponeses independentes ou até mesmo em concorrentes de seus antigos patrões no próprio mercado de trabalho. Nota 267. Ibidem, volume 2, página 5. Imaginem que horror. O honrado capitalista importou da Europa com seu próprio bom dinheiro seus próprios concorrentes em pessoa. Isso é o fim do mundo. Não admira que Wakefield lamente que entre os assalariados das colônias existam relações e sentimentos de dependência. Inexistam. Cita: em virtude dos altos salários, diz seu discípulo Merivale, existe nas colônias a busca apaixonada por trabalho, mais barato e mais submisso, por uma classe para o qual o capitalista possa ditar as condições, em vez de ter de aceitar aquelas que essa classe lhe impõe. Nos países de antiga civilização, o trabalhador, apesar de livre, depende do capitalista por uma lei da natureza. Nas colônias, essa dependência tem de ser criada por meios artificiais. Nota 268. Merivale, citação volume 2, páginas 235 a 214. Passando. Mesmo Molinari, o brando economista vulgar e livre cambista, afirma: nas colônias em que se aboliu a escravatura, sem substituir o trabalho por uma quantidade correspondente de trabalho livre, deu-se o contrário daquilo que entre nós ocorre diariamente diante de nossos olhos. Deu-se que os trabalhadores simples, por seu lado, exploram os empresários industriais, exigindo-lhes salários totalmente desproporcionais à parte legítima que lhes caberia do produto. Como os plantadores não estão em condições de obter por seu açúcar um preço suficiente para cobrir a alta dos salários, viram-se obrigados a cobrir a soma excedente, primeiramente com seus lucros e em seguida com seus próprios capitais. Uma multidão de plantadores se arruinaram, enquanto outros fecharam seus estabelecimentos para fugir da ruína iminente. Sem dúvida, é melhor ver perecer a acumulação do capital do que gerações inteiras de seres humanos. Que generoso da parte do senhor Molinari! Mas não seria melhor se nem uns nem outros perecessem? Molinari, citação páginas 51 e 52. Senhor Molinari, que será então dos 10 mandamentos de Moisés e dos profetas da lei da oferta e da demanda, se na Europa o empresário puder impor ao trabalhador e nas Índias Ocidentais o trabalhador ao entrepreneur a redução
de sua parte legítima? E qual é, diga-nos, por favor, essa parte legítima que na Europa, conforme o senhor admite, o capitalista deixa diariamente de pagar? Do outro lado do oceano das colônias, onde os trabalhadores são tão simplórios que exploram os capitalistas, o senhor Molinari sente a forte tentação de pôr em correto funcionamento, por meio da polícia, a lei da oferta e da demanda, que em outras partes funciona automaticamente. Fim da estação. Ora, qual é, segundo Wakefield, a consequência dessa situação calamitosa nas colônias? Um sistema bárbaro de dispersão dos produtores e do patrimônio nacional. Nota 269. Wakefield, England and America, citação volume 2, página 52. A fragmentação dos meios de produção entre um sem número de proprietários que trabalham por conta própria elimina, com a centralização do capital, toda a base do trabalho combinado. Todo empreendimento de grande fôlego que se prolongue por vários anos e exija um investimento de capital fixo tropeça em obstáculos à sua execução. Na Europa, o capital não hesita um só instante, pois a classe trabalhadora constitui seu acessório vivo, sempre superabundante, sempre disponível. Mas nos países coloniais, Wakefield relata uma anedota extremamente dolorosa. Trata-se de uma conversa que ele travou com alguns capitalistas do Canadá e do estado de Nova York, onde, além do mais, as ondas imigratórias frequentemente estancam e deixam um sedimento de trabalhadores supranumerários. Cita: nosso capital, suspira um dos personagens do melodrama, já estava pronto para muitas operações que requerem um prazo considerável para ser consumadas. Mas como podíamos efetuar tais operações com trabalhadores que, bem o sabíamos, logo nos dariam as costas? Se tivéssemos a certeza de que poderíamos reter o trabalho desses imigrantes, tê-los-íamos engajado imediatamente com prazer e por um alto preço. E tê-los-íamos engajado, mesmo estando certos de que, ao fim, eles nos deixariam se tivéssemos a certeza de um novo suprimento de acordo com a nossa necessidade. Nota 270, Ibidem, páginas 191 e 192. Fim da estação. Depois de contrastar ostensivamente a agricultura capitalista inglesa e seu trabalho combinado com a dispersa economia camponesa americana, Wakefield deixa escapar também o reverso da medalha. A massa do povo americano é descrita como próspera, independente, empreendedora e relativamente culta, ao passo que, cita, o trabalhador agrícola inglês é um farrapo miserável, um pauper. Em que país, exceto a América do Norte e algumas colônias novas, os salários pagos ao trabalhador livre empregado no campo superam, numa proporção digna de menção, o valor dos meios de subsistência indispensáveis do trabalhador? Sem dúvida, na Inglaterra, os cavalos de lavoura, por serem uma propriedade valiosa, são muito mais bem alimentados do que o lavrador. Nota 271. Ibidem, volume 1, página 47 e 246. Fim da estação. Mas nevermind. Uma vez mais, a riqueza nacional é idêntica por sua própria natureza à miséria do povo. Como curar, então, o câncer anticapitalista das colônias? Se se quisesse transformar de um só golpe toda a terra que hoje é propriedade do povo em propriedade privada, destruir-se-ia a raiz da doença, mas também a colônia. A proeza está em matar 2 coelhos numa só cajadada. O governo deve conferir à terra virgem, por decreto, um preço artificial independente da lei, da oferta e da demanda, que obriga o imigrante a trabalhar como assalariado por um período maior antes que esse possa ganhar o suficiente para comprar a sua própria terra e transformar-se em camponês independente. Nota 272. Acrescentais que é graças à apropriação do sol e dos capitais que o homem que possui apenas seus braços encontra ocupação e proporciona uma renda para si inversamente. É graças à apropriação individual do solo que existem homens que não têm mais do que os seus braços. Quando colocais uma pessoa no vácuo e privais do ar, assim agis também quando vos apossais do solo. É o equivalente a colocá-lo no vácuo de riqueza, para que ele não possa viver a não ser conforme vossa vontade. Tomo 3, página 267 e 71, passando. Hugo Collins.
O fundo resultante da venda das terras a um preço relativamente proibitivo para o assalariado, isto é, esse fundo de dinheiro extorquido do salário mediante a violação da sagrada lei da oferta e da demanda, deve ser usado pelo governo. Por outro lado, para importar, numa quantidade proporcional ao crescimento do próprio fundo, pobres diabos da Europa para a colônia e assim manter o mercado de trabalho assalariado sempre abastecido para o senhor capitalista. Nessas circunstâncias, aforismo do romance satírico de Voltaire, Cândido ou Otimismo. Esse é o grande segredo da colonização sistemática. Cita. Segundo esse plano, exclama Wakefield triunfante, a oferta de trabalho tem de ser constante e regular em primeiro lugar, porque como nenhum trabalhador é capaz de conseguir terra para si antes de ter trabalhado por dinheiro, todos os outros trabalhadores imigrantes, pelo fato de trabalharem combinadamente por salário, produziriam para seus patrões capital para o emprego de mais trabalho. E em segundo lugar, porque todo aquele que abandonasse o trabalho assalariado e se tornasse proprietário da terra asseguraria precisamente por meio da compra da terra a existência de um fundo para o translado de novo trabalho para as colônias. Nota 273. Wakefield, England and America, citação volume 2, página 192. Naturalmente, o preço da terra imposto pelo Estado de ser suficiente, isto é, tão alto que impeça os trabalhadores de se tornarem camponeses independentes até que outros cheguem para preencher seu lugar no mercado de trabalho assalariado. Cita 274, nota, Ibidem, página 45. Preço suficiente da terra não é mais do que um circunlóquio eufemístico para descrever o resgate que o trabalhador paga ao capitalista para que este lhe permita retirar-se do mercado de trabalho assalariado e estabelecer-se no campo. Primeiro ele tem de criar capital para o senhor capitalista, para que este possa explorar mais trabalhadores e pôr no mercado de trabalho um substituto que o governo, à custa do trabalhador, não se retira, manda buscar para o senhor capitalista do outro lado do oceano. É altamente característico que o governo inglês tenha aplicado durante muitos anos esse método de acumulação primitiva, expressamente prescrito pelo senhor Wakefield para seu uso em países coloniais. O fiasco foi naturalmente tão vexaminoso quanto a lei bancária de Peel. Nota do tradutor. Em 1844, para superar as dificuldades na conversão de notas bancárias em ouro, o governo inglês decidiu, por iniciativa do ministro Robert Peel, criar uma lei para a reforma do Banco da Inglaterra. Essa lei previa a divisão do banco em 2 departamentos completamente independentes, com fundos separados: o Bank Department, que realizava operações puramente bancárias, e o Sue Department, responsável pela emissão de notas bancárias. Tais notas deviam possuir sólida cobertura na forma de uma reserva especial de ouro que teria de estar sempre à disposição. A emissão de notas bancárias não cobertas por ouro ficava limitada a 14 milhões de libras. Porém, de fato, a quantidade de notas bancárias em circulação dependia, ao contrário da lei bancária de 1844, não do fundo de cobertura, mas da demanda na oferta da circulação. Durante as crises econômicas em que a falta de dinheiro tornou-se particularmente grande, o governo inglês suspendeu temporariamente a lei de 1844 e elevou a quantidade de notas bancárias não cobertas por ouro. O fluxo imigratório apenas se desviou nas colônias inglesas para os Estados Unidos. Nesse intervalo de tempo, o progresso da produção capitalista na Europa, somados à crescente pressão do governo, tornou-se supérflua a receita de Wakefield. Por um lado, o enorme e contínuo fluxo de pessoas que cada ano se dirigem à América deixa sedimentos estagnados no leste dos Estados Unidos, porquanto a onda imigratória da Europa lança mais pessoas no mercado de trabalho do que pode absorver a onda imigratória para o oeste. Por outro lado, a Guerra Civil Americana teve como consequência uma enorme dívida pública e, com ela, uma sobrecarga tributária.
o surgimento da mais ordinária das aristocracias financeiras, a doação de uma parte imensa das terras públicas à sociedade de especuladores dedicadas à exploração de ferrovias, minas, etc. Em suma, a mais rápida centralização do capital. A Grande República deixou, assim, de ser a terra prometida dos trabalhadores imigrantes. A produção capitalista avança ali a passos gigantes, mesmo que o rebaixamento dos salários e a dependência dos assalariados ainda estejam longe de alcançar os níveis normais na Europa. O inescrupuloso malbarateamento do solo virgem das colônias da Austrália pelo governo inglês, doado aos aristocratas e capitalistas, fato denunciado pelo próprio Wakefield com tanta veemência, juntamente com o afluxo de pessoas atraídas pelo goods things, jazidas de ouro, e a concorrência que a importação de mercadorias inglesas significa, mesmo para o menor dos artesãos. Tudo isso produziu uma suficiente superpopulação relativa de trabalhadores, de modo que quase todo navio correio traz a má notícia do abarrotamento do mercado de trabalho australiano. O que também explica por que, em certos lugares da Austrália, a prostituição floresce tão exuberantemente quanto no Haymarket londrino. Nota 275. A Austrália, tão logo se tornou seu próprio legislador, promulgou como é natural leis favoráveis aos colonos, mas o desperdício inglês das terras, já consumado pelo governo inglês, continua a interditar-lhes o caminho. O primeiro e mais importante objetivo da nova lei agrária de 1862 consiste em criar maiores facilidades para o assentamento do povo. Citação, Londres, 1862, página 3. Duff. Porém, não nos concerne aqui a situação das colônias. O que nos interessa é apenas o segredo que a economia política do velho mundo descobre no novo mundo e proclama bem alto, a saber, o de que o modo capitalista de produção e acumulação, e portanto a propriedade privada capitalista, exige o aniquilamento da propriedade privada fundada no trabalho próprio, isto é, a expropriação do trabalhador.